Hoje, quem decola para bater um papo comigo é Pedro Neves, piloto da aviação executiva. Ele veio compartilhar um pouquinho da paixão por voar e como as coisas funcionam nesse setor. Meu irmão, obrigado por estar aqui, velho. Muito feliz. Eu tô aqui já, a gente conversou um bocado antes de começar. Já. E, pô, tem um milhão de curiosidades. Vamos lá. Conhecer um pouquinho da tua carreira, como foi que tu entrou na aviação, né? Essa paixão toda. Quando foi que começou? Onde é que tu estás agora? Me conta aí um pouquinho como é que ela começou. Primeiro, um prazer estar aqui novamente conversando, né, bicho? É sensacional. Eu acho que, assim, eu gosto de dizer que a minha... Eu sempre que me perguntam sobre a minha carreira, eu pergunto se dá para escutar uma história de amor? Porque a minha relação com a aviação, ela é realmente... Eu não sei nem explicar de como começou a coisa. Eu tenho alguns parentes na minha família que gostam da aviação, que curtem a coisa de uma forma geral, mas não tinha aquela coisa direta. Mas eu lembro as minhas primeiras imagens que eu lembro assim como criança, minha mãe fala que me levava para o aeroporto com 3 anos de idade e eu sabia o nome das companhias aéreas, ficava pendurado, tinha um banquinho ali que de madeira, você subia ali e ficava vendo. Aqui em Recife. Aqui em Recife, isso, que a gente tá aqui. E é aquela coisa, tipo, eu vim crescendo com isso, já me fizeram essa pergunta várias vezes, é que tá no meu sangue, é mais forte do que... É um negócio, tinha que ser... Isso, não tinha um outro... E tu nunca pensasse em outra coisa? Foi Nunca. Tipo, desde que tu começou a pensar o que é que eu quero fazer, com o que é que eu vou trabalhar? Eu não me lembro de pensar assim, eu me lembro de eu quero ser piloto. Pô, que massa. Eu não me lembro de pensar, eu tenho que trabalhar em alguma coisa, com o que é que eu vou viver. Eu quero voar. Meu esquema é voar. Sempre foi minha... Que massa. E aí, beleza, fosse nessa vou voar... E desde adolescente tu já tinha interesse de fazer alguma coisa? Já chegasse a fazer alguma coisa? Como foi? Como a gente já tinha até conversado, né? Eu cheguei a olhar para ir pro lado militar, ir para a parte que eu queria muito de Esquadrilha da Fumaça. Mas, infelizmente, não deu o caminho. E aí eu comecei a olhar pro lado civil da coisa e para onde a gente podia... Quais são as opções que tinha na coisa. E aí eu acabei... Ainda estava no começo daquela coisa de... faculdade, ainda era o começo da faculdade de Ciências Aeronáuticas, não era uma coisa tão que tinha tanta disposição, e eu fui fazer primeiro o aeroclube, fiz o meu curso do piloto privado, conversei com meus pais, passei na prova, só que quando eu passei na prova eu tinha 17 anos, eu precisava de 18 para pelo menos checar minha carteira, né? Então eu ainda tinha um tempo, eu falei, eu acho que eu vou dar uma parada, vou focar no meu inglês agora, que é uma coisa que eu sei que é bem importante, né? Na aviação, E passei um tempo fora, no Canadá. Melhorei meu inglês e quando eu voltei pro Brasil, meu pai olhou para mim e fez, pô, gostaria muito que você fizesse uma faculdade. Eu falei, pai, vai atrasar o... Vai atrasar meu esquema aqui, tá tudo certinho, já pra começar a voar. Combinado aqui. Eu gostaria muito. Meu pai é professor, então ele tem toda aquela coisa da... Enfim. Aí eu, pai, vamos fazer uma faculdade. Aí passei na Faculdade de Ciências Aeronáuticas aqui em Campina Grande, que na época era mais perto, hoje a gente tem a Maurício Nassau. Eu nem sei se ainda tem o curso aqui, mas eles tinham aqui, mas lá era o único na época. Vamos para Campina Grande. O que não foi fácil, tá? Porque a minha família não é de longe uma família que pode me bancar tudo. A aviação é caro para você entrar. Tem uma piada que diz o seguinte, né? Esqueça tudo que você sabe sobre física, empuxo e tudo mais. O que faz avião voar é dinheiro. Então, não tem condição. Então, assim, essa eu conheço faz de tempo. A aviação, ela tem esse lado. Para você entrar, é caro. O custo de PP é caro, o custo de PC é caro, né? Que é o piloto comercial, o piloto privado. Então, existe aquele... É difícil, tem um batente ali que você tem que... O mercado como um todo é oneroso, né? Para operar, para entrar, para usar. Tudo é inflacionado na coisa da aviação. Você olha assim, vai danoso, tudo isso. E tu acha que existe essa questão de ser tudo muito mais caro pela quantidade de procedimento que hoje a gente tem na aviação? Ou é porque realmente tem a questão do combustível, que é uma dificuldade? É um conjunto de coisas, no final das contas? Talvez um conjunto de coisas. Mas o grande problema, não problema, mas o grande foco da coisa, por ser tão caro, para mim é porque é o dólar. É tudo voltado para dólar. Tudo é dolarizado. Não existe aquela coisa que é em reais, não existe... É tudo no dólar. Então, sobe o barril, sobe o dólar, sobe no sol. Aí a coisa pipoca, né? E querosene, hoje, ou Avigás ou querosene, é o mais caro da... Manutenção é caro?
Mas se você dividir aquilo no tempo, você vai ver que o combustível hoje o que impacta, de fato, no final das contas, de maneira muito... É o mais caro. Muito incisiva, digamos assim, é o combustível. É o mais caro. Mas e aí? Aí tu, enfim, decidiu ir lá... Fomos pra Campina Grande, são 3 anos de curso lá. Só que eu tava apertado, velho. Porque eu tinha hora de voo pra pagar, eu tinha minha vida pra pagar lá e tinha que estudar. E eu disse, rapaz, eu tô vendo meu pai apertado, tô vendo minha mãe apertado. Eu naquela de, pô, eu não fazia nada. Eu não saía no fim de semana, porque eu não tinha nem o dinheiro pro fim de semana, nem o... Eu ficava aquela coisa, meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho a coragem, meu pai já tá bancando o curso, minha mãe bancando a minha vida, eu vou chegar e vou dizer, me dá um... pra eu ir ali, fazia nada, né? Então eu falei, vou arrumar um emprego. Aí, instalou assim, fui no aeroporto, deixei o currículo na Gol, passei e fui trabalhar na Gol. Ali comecei com uma agenda de aeroporto, depois fiz despacho de voo e tudo mais, como Dove, né, ali no negócio. Mas foi um período onde eu aprendi muito sobre a linha aérea, como é a operação dentro da linha aérea, vamos dizer, como é que é o dia a dia, como era... E ficou apertado, porque eu trabalhava toda madrugada, meu turno era de 00:30 às 7 da manhã, eu saía... Voltava, dormia, acordava meio-dia, estudava, ia pra faculdade, aí emendava... Olha, foi apertado. Mas foi um jeito que eu arrumei de conseguir sobreviver lá e, pô, dar segmento na coisa, né? E deu certo, só que eu aprendi muito. Eu aprendi que não é pra mim... Uma coisa que eu entendi pra mim, tá? Na minha aviação, não era o que eu... O segmento companhia que eu aérea. Não era comercial, a aviação... De linha aérea não era o que eu... O quão é diferente? Claro, a gente sabe que é muito diferente, mas eu acho que a gente tem perspectiva diferente quando a gente olha, por exemplo, de alguém da tua posição que é piloto, que conheceu linha aérea, que hoje voa, né, aviões particulares e tudo mais. Com certeza é uma visão muito diferente do consumidor, por exemplo, ou da pessoa que vai ali pegar um avião para ir para São Paulo, né, e fala, não, eu enxergo isso aqui de uma maneira muito simples, pô. O cara tem que me colocar dentro do avião, tem que voar daqui para ali e tá tudo resolvido. E do seu lado, como piloto, você sabe que tem muito mais coisa envolvido e também sabe a diferença entre a operação de uma linha aérea para uma operação de um voo particular, por exemplo. Quão isso, na visão do piloto, muda? Assim, eu imagino que seja um bocado de coisa. Tem bastante, assim. Primeiro que eu acredito que é muito de perfil da pessoa. O cara na executiva, o piloto, quando ele está na aviação executiva, ele não... Voar é a menor das coisas que... Eu estou falando do contexto geral do trabalho. Do trabalho como um todo. Como um trabalho. É porque você vai ter que gerenciar o avião, você vai ter que gerenciar o seu voo, você vai ter que gerenciar a sua escala, você vai ter que... Que não é uma escala, é demanda. Você vai ter que gerenciar ali toda a parte de logística que envolve aquela operação específica. Você... tem que fazer todos os cálculos, todas as possibilidades. Isso na aviação executiva, você que cuida. Na comercial, você chega com a sua escala, no dia do seu trabalho, você senta na cabine, chega toda a papelada prontinha para você, você olha, confere, assina, vai voar. Então, você está me dizendo aqui na comercial, na verdade, tem todo um time que está ali voltado para o negócio acontecer e é, obviamente, né, uma margem de tempo mais apertada, muito mais gente para gerenciar muito e tudo mais. Então, o negócio já tem que estar, de certa forma, não vou dizer mastigado, mas ele vem, ele é feito dentro de um processo para que o negócio seja até pra funcional. E quando você está falando da aviação executiva, o piloto, no final das contas, é uma companhia aérea inteira. Ele é mais ou menos isso. Exatamente isso. Você, vamos dizer, o meu patrão, ele liga para mim e fala, eu quero ir para tal lugar, tal dia, tal hora. Faz o teu. Eu tenho que deixar tudo pronto. Dá teus pulos. Do your jumps, exatamente, velho. Vai lá e faz o negócio acontecer. Qual é a limitante disso? É o avião que vamos supor que eu vou, eu não poder ir para aquele local, porque uma pista tá pequena, ou não é pavimentada, ou não tá, sei lá. Enfim, alguma condição que proíba diante da minha... condição da aeronave. Da minha aeronave e do meu voo em si, né? Tipo, uma autonomia. Eu posso ir, mas eu não posso ir direto. Eu tenho que ir parando, porque eu tenho que abastecer, porque eu tenho uma regra que diz... por exemplo, nessa questão, beleza, você tem que ir parando, tem que ver e tal. Nas regras da aviação em si, aquela questão de você, eu tenho que alternar, eu tenho que ter combustível e tal, tudo isso se aplica também São as mesmas regras, né? Numa dessas, São Paulo, por exemplo, é uma que a gente tem que fazer a parada operacional para abastecer a aeronave. A gente sempre tenta seguir
a gente tem um mínimo de combustível. E se eu tiver que fazer uma espera? Se o aeroporto fechar, para onde eu vou? Como é... Sabe para onde eu vou ter que alternar? Qual é a minha solução no meio do caminho? Isso tudo faz parte do pacote que eu tenho que fazer como linha aérea, né? Como linha aérea ali do executivo. Do executivo, exato. Na comercial, cara, isso tá pronto já. Isso tá pronto para você. Faz sentido. Você tá numa responsabilidade ali, a constância, a quantidade é muito grande de voo. Se você pegar a quantidade de voo que voa uma companhia aérea, um piloto de linha aérea, hoje eu arrisco dizer que voa umas 70 horas no mês. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E assim, é curioso também. Eu tive a oportunidade de acompanhar por um tempo. Eu tive na Grécia, em Corfu. E a pista do aeroporto, ela fica assim, de frente na água. Mas assim, você pode sentar na areia e aí passa, assim, a cada 5 minutos um avião. 5 minutos um avião. Um negócio impressionante. Então, eu imagino que a responsabilidade, obviamente, né? Por conta do volume, por conta da quantidade de pessoas e tudo mais. Mas, assim, para além dessa questão do fluxo, da quantidade de pessoas, por que não te chamou a atenção a linha aérea? Por conta dessa burocracia? O que é que fez assim, porra, acho bacana, quero voar, mas não sei se é isso que eu... Não sei se é aqui que eu quero voar. A gente vai voltar para a parte da paixão sobre a aviação, tá? E um pouco do meu perfil como pessoa. Eu me considero bem proativo. Eu gosto de fazer as coisas para ontem. Então, esse negócio de ver um hotel, ver um aeroporto, ver um abastecimento, ver um hangar, ver um atendimento, isso para mim é legal de fazer, certo? E o outro é que eu sou apaixonado por aviação. O meu negócio não seria sentar na cabine do avião, entrar no avião, sentar na cabine, voar e sair. E acabar os meus problemas. Eu gosto do... Você gosta de tudo que envolve a aviação. Vou no hangar conversar com outros pilotos. Vou no hangar ver o avião. Eu sou no tipo que eu converso com o meu avião. Pergunto se ele dormiu bem. Precisa fazer aquele carinhozinho, né? Pergunta se tá tudo certo. Tu conhece, enfim, deve já ter ouvido falar em Giancarlo Panda. Já. Eu assisti ele uma vez falando o seguinte, que ele acompanhou um voo de um piloto, enfim, há muito tempo atrás, escutei ele falando num podcast, e ele disse que quando o piloto ele foi pousar, ele escutou o piloto sussurrando assim, manejando o avião devagar e tal, e ele escutou ele falando, e aí quando ele pousou, ele olhou para ele e fez: Panda, os aviões têm alma. Tem, ele fala com você, ele é recíproco com você. Você conversa ali, você sente. Tem dia que ele tá mais frouxinho, tem dia que ele tá mais disposto. Tem todo um processo. Para mim é paixão. Então, esse lado de cuidar da coisa, de... Pô, eu trato com muito carinho a coisa, sabe? Tipo, muita responsabilidade, muita seriedade, mas com paixão envolvida, sabe? Com amor, com carinho. Fica um negócio assim que é simplesmente prazer sempre. Eu não vou dizer, eu recebo para me divertir. Não é tão assim, né? Mas o espírito da coisa é isso mesmo, é de, sabe? Paixão pela aviação. É o tal do Aerococos, né? Porra, que massa. E hoje tu voas... vamos lá, tu já chegou a voar em companhia aérea, em linha aérea? Nunca voou? Eu foquei na executiva. Desde aquele momento... Eu lembro a gente conversando há muito tempo atrás, tu comentando assim, porra, eu voaria fazer carga, algo nesse sentido. Talvez também porque tem essa questão de uma pegada um pouco diferente da aviação comercial, voltada aí para passageiros e tudo mais. Mas também nunca chegou a voar, foi só executiva. Desde que vamos dizer, que eu voltei da faculdade lá de Campina Grande, eu ainda tive uma passagem em BH. BH, na verdade, não, Pará de Minas, que é um centro bom de fazer hora de voo. Tem uma escola muito boa lá. E eu voltei, fiz o meu PC lá rapidinho, voltei para cá e já comecei, porque executiva, ela é network. Você tem a sua meritocracia da coisa, você tem, de forma geral, o mérito ali, mas tem que ter aquela confiança, tem que ter sabe? Tem que ter um relacionamento muito, muito próximo com as pessoas, com as pessoas. Que estão no meio, né? Tanto dos seus pares ali, enquanto pilotos, copilotos e tudo mais. E também, obviamente, uma relação que vai trazer segurança para quem você está voando, no final das contas. Porque... E você imagina que não deve ser um negócio muito fácil você construir
confiança. Demora um... E você voa para quem ele contrata, voa para a família, voa para os amigos, exato. voa para a empresa. Exato. E daqui a pouco, no final das contas, imagina, né, o proprietário ali da aeronave dizer, vou aqui, leva minha família ali para São Paulo que eles vão passear. E aí o pessoal tem que estar confortável com você. E, bom, enfim, então, construir esse negócio, essa questão da confiança, tem ética, né? Muito caráter. A aviação mexe um pouco com o ego, sabe? Então tem muita gente que não tem esse... No caso aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui mostrar para as pessoas do meu meio que eu sou uma pessoa de confiança, que, enfim, que eu mereço estar ali no negócio. Demorou um pouco. Demorou. Mas desde que eu voltei de Pará de Minas, eu voltei com esse foco de... Eu quero executivo, é isso que eu quero, eu gosto disso. E realmente é a menina dos meus olhos, sabe? Tipo... Não, e você falou uma coisa assim, demorou um pouco. Eu acho que tem coisas, né? Tem muita coisa na vida que você pode botar mais energia, tem coisa que você pode andar um pouco mais rápido, mas tem coisa que não adianta. Tem coisa que, e eu gosto de falar isso, é tempo de voo. Não adianta. Na advocacia, né? Muita coisa você... E falo isso que eu sou advogado, mas muita coisa você... Pô, o cara é muito bom, o cara é muito técnico, o cara pode ser tudo, mas tem coisa que precisa de hora de voo. Não tem como. Então, faz parte. A experiência do piloto vem como? Com o tempo, com hora de voo. Exatamente. Então, assim, demorou, que eu falo. Foi um período onde eu tive que passar ali e comecei a voei de freelancer com outro, voei com outro. Até quando eu engatei assim, de freelancer ainda lá com o pessoal, passei um bom tempinho ali com eles só e tal, e veio... Bicho, aí isso foi final de 2016, eu acredito. Uhum. Aí o pessoal acabou levando um avião para São Paulo, fiquei aqui. Putz, agora eu tô procurando outra coisa, né? Aí falei, vou de novo no Canadá. Aproveitar que eu tô nesse período, eu vou ali dar uma reforçada. No meu inglês, e quando eu tava lá no final, já começaram a me ligar, volta que a coisa aqui tá melhorando, já tem coisa aqui pra... Eu voltei, final de 2017. Voltei a voar com o pessoal. Pouco depois eu já achei um outro local, uma outra empresa. Já me contratou. Dessa outra empresa eu tô nessa que eu tô hoje. E graças a Deus, essa que eu tô, eu pretendo... continuar aí, né? Essa que eu tô. E me conta um pouquinho, como é que a gente, assim, né, pra gente conseguir entender um pouco mais da aviação executiva, qual o perfil, né, desse cara, dessa pessoa que tá na aviação executiva, né, que tem um avião... Tem muita gente que acha que é um negócio... o cara é rico, tem um avião, e aí, o cara usa para viajar, para passear, para ir para o filme. Óbvio, isso deve ser natural no final das contas. Existe. Mas eu tenho a impressão, pelo menos, que isso está muito mais ligado com negócios, está muito mais ligado com a questão de tempo, com a viabilidade que o cara tem de pegar um voo e ir para algum lugar resolver alguma coisa. E existe um pouco dessa visão, eu diria, uma visão mais geral das pessoas que olham para os usuários da aviação executiva e falam, não, isso aqui, o cara só faz porque tem dinheiro, podia pegar um avião aqui, dividir o carbono zero com todo mundo no voo, entendeu? Como é que tu enxerga isso? E mais do que isso, se tu consegue ver o impacto disso nos negócios dessas pessoas para quem tu já voou, por exemplo. Tá, é até uma coisa que eu gosto até de falar aqui, a gente comenta isso. É uma grande diferença, principalmente por regiões no país, exatamente esse aspecto que você está trazendo. Por quê? O avião, ele é uma ferramenta de trabalho para a grande maioria dos executivos. O cara não comprou o avião, em alguns casos existe, lógico que existe, mas... Muito provavelmente aquele cara comprou o avião porque ele viu a necessidade e de otimizar o tempo dele. Como ele pode fazer para crescer o negócio dele e usar aquele avião como ferramenta para isso, né? Tipo, eu tenho uma empresa aqui, eu quero expandir para o norte, ou para o sul, ou para o centro. Eu vou de comercial, vou para Manaus, vamos supor. Quantos aviões? Que horas tu tem que sair de Recife para tu estar hoje ainda em Manaus? Eu digo até, assim, eu vou até trazer algo um pouco menos traumático do que Manaus. Se você pensar em ir para São Paulo de Recife, boa parte das opções é você sair de madrugada. Sim. E quanto tempo tu vai perder de aeroporto, de embarque, de desembarque, enfim. Então, o avião executivo, ele te fornece milhões de coisas. Uma delas é a praticidade. E a viabilização do teu tempo, velho.
Tipo, tu chegou, tu tem um negócio, tu tem uma reunião que pode fechar um bom negócio para você. Vamos supor, vou chutar aqui, totalmente aleatório, tá Teresina. Pô, Teresina não é um local que tem muito voo daqui de Recife, né? Quando tu tem que ir, eu tenho que ir ontem para poder hoje eu estar nessa reunião. E será que vale a pena? Porque ontem tu tinha outra coisa para fazer. Hoje tu não tem. Quanto vale esse tempo na vida de um empresário desse, sabe? Então, assim, a maioria dos empresários aqui, eu acredito, aqui em Recife principalmente, mas que compram um avião para negócio. O cara é caro. É caro. Vai custar caro para a empresa? Muito provavelmente vai custar um valor. Só que esse valor ele se paga de outras maneiras. Se você for para o papel, aquilo nunca vai bater. Claro. O comercial sempre vai ser mais barato. Mas não é o custo só do dinheiro daquela operação, né? Não é o custo, vou comprar aqui o avião versus quantas passagens eu compraria. Não, se você for para esse custo, realmente. É o custo de eu quero crescer, eu vou melhorar, eu vou otimizar meu tempo, eu vou fazer meu tempo render melhor para mim. Isso vai trazer outras oportunidades, abrir a possibilidade de, enfim, estar em mais lugares em menos tempo, sim, com mais qualidade. Lugares menos acessíveis, onde ainda tem a possibilidade de eu crescer alguma coisa naquele lugar. Porque eu consigo chegar, eu consigo a hora que eu precisar. Então, assim, a executiva, ela abre um leque pro empresário num outro patamar. Eu ainda cogito dizer que aqui na nossa região tem pouca gente com essa visão. Os que têm essa visão cresceram. Já estão nela há muito tempo. Quando você olha assim o mercado, obviamente, sim, em que você está inserido, tu consegue ver uma diferença muito clara em quem investiu. Claríssima. É? Principalmente assim, quem já tem avião hoje aqui em Recife, já tem avião há muito tempo. Você não vê um novo dono, mas você vê um a cada 5 anos, a cada 10 anos. As pessoas que têm avião hoje aqui são as mesmas pessoas. E como é o mercado aqui em Recife, por exemplo, no Nordeste? Obviamente, falando num contexto Brasil, imagino que São Paulo, Rio, BH, deve ter uma outra estrutura, tanto para atender quem utiliza a aviação executiva, quanto de, eventualmente, rotatividade, compra e venda, não sei. Mas, pensando num contexto Brasil, quão Recife tem um destaque na aviação executiva hoje? Eu vou te falar que Recife, se você pegar as principais capitais aqui, vamos jogar por alto, tá? Um Fortaleza, um Salvador, Recife. Tô pegando as maiores, mas Recife é até pequeno, perto de... Se você for na aviação de Fortaleza e de Salvador, você não acredita. É mesmo? É um outro patamar de aviação executiva. Eu cogito dizer aí que tem 5 vezes mais avião lá do que tem alguma coisa em Recife que limitou e... Eu não sei te explicar o porquê. Porque aqui a gente tem grandes grupos, né? Empresas, indústrias. Aí é onde eu ia te dizer. Eu acho que tem gente aqui que ainda não enxergou que existe essa... Que faz diferença tá nesse... O cara ainda tá na cabeça de, eu vou de comercial, eu dou meu jeito. Enfim, eu acho. Isso é a minha visão de quem tá dentro da coisa, tá? Porque você pega um Fortaleza e um Salvador como exemplo, não faz qual o sentido de lá ter 5, 6, 7 vezes mais avião do que aqui, e aqui que é um centro tão grande quanto, não ter. Onde a gente tem indústria, onde a gente tem empresas, onde a gente tem... Enfim, N possibilidades. Então, eu acho que a gente tá um pouco ainda... Defasado na coisa. Nesse quesito. Mas tu acha que isso tem a ver necessariamente com o perfil do empresário aqui, por exemplo, ou tu acha que é uma questão de estrutura? Porque estrutura a gente tem. Estrutura, agora a gente tá com os hangares novinhos do outro lado. Não falta espaço, não falta qualidade na coisa para ter. Existem pessoas que estão começando agora que têm essa visão? Existe, claro, com certeza, mas são poucas. Inclusive tem pessoas que se já tiveram, deixaram de ter e estão voltando para a coisa da aviação, porque realmente aquilo é uma necessidade para a pessoa. Eu acho que falta no empresário daqui aquela... Bicho, eu quero crescer, eu tenho a opção, eu tenho a condição de fazer a coisa. Mas, perfeito. Eu acho que, claro, né, tem toda uma... Talvez até um desconhecimento. Eu acho que tem muita coisa, e aí, saindo um pouquinho da aviação executiva, mas é um tema muito discutido também. Eu acho que muita coisa na aviação, ela não é...
eu não saberia dizer se ela é mal comunicada, mas, pelo menos na minha visão, ela não é comunicada da maneira mais eficiente possível. E isso a gente pode discutir do ponto de vista da aviação comercial, da aviação executiva, ou seja lá o que for. Então, eu sou bastante defensor da aviação em diversos aspectos. E eu tenho vários amigos que, peguei um voo aqui, perderam minha mala, atrasou, e eu quero ir para a justiça. E eu tenho a impressão de que se eles entendessem um pouquinho mais a complexidade do negócio, como é desafiador, sobretudo no Brasil, fazer o negócio funcionar 100%, talvez existisse uma visão diferente de quando uma situação como essa acontecesse, pensasse uma vez ou outra, tudo bem, dessa vez realmente... Vamos deixar passar. Vamos deixar passar porque não tinha o que ser feito. Então, a questão da comunicação, no final das contas, é um negócio que eu acho que pesa de uma forma e de outra também. E para a aviação executiva, o que é que tu acha que falta, assim, para o pessoal conhecer? Querendo ou não, a questão do network, os empresários que já têm, né, tem um avião, tem dois, que a empresa, né, na maioria das vezes, é quem é a proprietária da aeronave e tudo mais. O que é que falta para esse público? Ou tu acha que é uma questão cultural só? Talvez tenha um pouco da cultura. Talvez, assim, meio que está entranhada aqui na coisa do recifense, do pernambucano, não ter essa necessidade ou não enxergar esse outro lado que existe. É como eu te falei, quem tem, cresceu. Quem tem, foi para frente. Quem tem, deu aquela prosperada, vamos dizer assim, mas... Falta ainda, talvez, a comunicação. É muito mistificado a coisa do avião executivo. Acho que tem aquela questão, é muito caro, não vale a pena. A grande maioria vai esbarrar nisso, tá? Você fala para um cara, mas é muito caro. É a primeira coisa que a gente escuta. É muito caro. Eu sei que é caro. Mas, assim, é caro quanto? É caro... Vai te custar não expandir teu negócio? Ou vai te ajudar a expandir teu negócio? Quanto teu negócio expandido não volta em relação a essa aeronave? E assim, como um primeiro passo, não necessariamente você precisa adquirir uma aeronave de cara, né? Você pode partir ali... Você pode partir ali para as viagens fretadas. Aí tem hoje em dia um monte de táxi aéreo. A gente tem visto aí também uma quantidade grande de startups que estão aí tentando voo compartilhado e tudo mais, que, diga-se de passagem, um negócio super interessante, pelo menos do meu ponto de vista, e que traz custos. Tem algumas startups que eu conheço, por exemplo, você consegue ir do Rio, de São Paulo para o Rio de Janeiro pagando R$1.000. Você paga obviamente, você paga mais caro no voo comercial hoje em dia, depender, obviamente, do voo. Mas, assim, né, quer ir para Angra, né, tá em São Paulo, você pega ali 4, 5 horinhas de carro, né, mais o trânsito, né? Ou você pega um avião, vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro você pega um carro para ir para Angra, por exemplo, ou você tem a opção, eventualmente, de pegar um voo desse, né, de pagar ali uns R$1.000 e poucos, que obviamente não é um valor... acessível para todo mundo, mas para aquele público, né, que tem o interesse, que tem a possibilidade, é um dos melhores, mais eficientes, pelo menos, caminhos que se tem. Concordo plenamente. Né? E é um teste, né? Serve para o cara... Claro, você vai sentindo o quão aquilo impacta, de fato, na sua vida e entendendo que, muitas vezes, aquele valor que você considerava... talvez num primeiro momento muito relevante ou muito grande, passa a ser algo talvez razoável de você... a gente ainda não tem aqui na nossa região muito essa coisa da aviação compartilhada. Então essa opção ainda não é muito viável, mas a gente tem o táxi aéreo. O táxi aéreo sai mais caro? Claro. Sai, óbvio, você vai ter uma empresa para fazer um serviço para você privado, então... Vai sair mais caro. Com foco em você, completamente diferente da linha aérea. Com foco é seu horário, do jeito que você quer. Como é que funciona? Me conta um pouquinho disso. Como é que funciona assim? Quão é diferente voar num táxi aéreo? Tenho que ir no aeroporto, tenho que passar lá no raio-x, tem que tirar o laptop, tem que tirar o iPad. O lance do raio-x, daquela... Ele existe porque você está entrando numa área restrita, que é considerada de perigo, então você vai ter que passar pelo raio-x, você vai ter que passar pelo processo todo lá de fiscalização, mas é muito menos burocratizado do que a comercial, né? Por exemplo, é exclusivo seu, é um raio-x para você. Você vai chegar, você vai tirar, você vai entrar, vai ter uma pessoa lá no hangar, muito provavelmente com serviço para te receber. Você quer beber alguma coisa, você quer comer alguma coisa, já quer ir para o avião, é no seu horário. É o mais importante para mim, é no seu horário.
do seu jeito. Você quer sair 2 da manhã? Você vai sair, 4 da manhã? Você vai sair 5, 6, 7? Enfim, é do seu jeito, é moldado para você. Ah, eu preciso ir numa fazenda, e a fazenda só tem uma pista de barro. Não tem problema, você vai no King Air, que é um avião feito para operar no barro, na terra, enfim, na grama. Ah, eu quero um jato porque eu tenho que tirar em tanto tempo para lá e lá tem uma pista boa. Não tem problema, você vai e aluga um jato. Então, assim, é moldado para o seu perfil, a sua necessidade. Você tem as aeronaves que atendem específicas necessidades para aquilo que você quer fazer. É curioso tu falar isso assim, e aí já entrando um pouquinho nos assuntos das aeronaves, eu queria saber a tua opinião do que é que tu acha, né? Das aeronaves que tu já voou, enfim, daquelas que tu tem paixão. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela Embraer. Não sei se é um negócio porque sou brasileiro e a Embraer é brasileira e obviamente, tive a oportunidade de passar um tempo nos Estados Unidos recentemente e fiquei impressionado como as pessoas acreditam de pé junto que a Embraer é uma empresa americana. É, porque eles constroem lá, né? São feitos lá, sobretudo da aviação executiva. Tem um grande pedaço já lá. Mas, assim... O negócio é nosso. Vamos colocar cada coisa no seu Brasil. lugar aí. Brasil. E, querendo ou não, os aviões da Embraer têm destaque no mundo de formas relevantes. Se você for para a questão da aviação comercial, é mais fácil você voar de Embraer na Europa e nos Estados Unidos do que voar de Embraer no Brasil. Concordo. Obviamente, tem questões de rotas, tem questão de demanda, público. As linhas aéreas pensam muito nisso, né? Tem que ser muito eficiente e a gente... Infelizmente ou felizmente, para essa questão, é um país continental, então não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, tem que usar aquilo que serve, né? Se um dia em breve vier fazer aí uns aviões maiores que atendam como os Boeings e os... Mas que já está bem próximo, e os né? Airbus, a E-Jet agora já... O E2 está vendendo mundo afora, assim. Mas para a aviação executiva é um destaque, e sobretudo os Phenom. Eu vou um Phenom, né? Qual é o Phenom? Eu vou um Phenom, sim. Agora, eu vou te falar uma curiosidade do meu Phenom. Ele é o mais antigo do mundo voando. É mesmo? O serial dele é o 0005. O 1, o 2 e o 3 é protótipo. O 4 tá parado. O 5 Ou seja... tá comigo. Pô, que massa. É o mais antigo. Ele tem até itens. Como ele foi demonstrador da Embraer na época, ele tem até itens nele que não tem nos outros Phenom de série. Ele tem algumas coisas que são peculiaridades dele, assim, no... Então eu vou... Você voa um avião exclusivo, que ninguém mais tem. O mais antigo do mundo. Quanto tempo? Bom, na aviação comercial a gente sabe, aviões com 20, 30 anos estão operando tranquilamente por conta dos cheques regulares e tudo mais. Mas na aviação executiva, creio eu que é um negócio até mais, né? Porque você tem muito menos horas de voo. A vida útil, ela meio que aumenta, né, da coisa. Hoje, a família Phenom, ela não é muito antiga, né? Então, hoje... meados de 2000 ali, né? Do comecinho de 2000... É o projeto, né? O avião mesmo saiu para negócio em 2009, que é o ano do meu. O meu é 2009, ele fez 15 anos agora, acabou de fazer... Debutou, acabou de fazer a inspeção, que é uma inspeção grande de 15 anos, né? Que você avalia tudo do avião, né? Desde um parafusinho até os cabos de controle, enfim, sistemas. Ele fez 15 anos agora. A gente tá com 2.000 e poucas horas no avião. O avião tá novo. Tá novo. Então, assim, é nosso desde que saiu de demonstrador da Embraer. Então, todas as horas foram voadas aqui na empresa. Então, isso é muito importante para mim. Você saber o histórico do... Tá com a aeronave ali desde o começo. Ou pelo menos saber a história. Quando ele fala que ele tem a alma lá que você falou, né? Quando ele faz alguma coisa diferente do que você já tá... Opa! Que novidade é essa? Você já sabe, né? Tipo, aqui tem. Então, assim, eu gosto muito. É um avião muito gostoso de voar. O 100 e o 300 eu digo que o 300 é o avião do empresário brasileiro. Porque ele é um avião, como você falou, a gente tem um país continental. Ele aguenta aí ponta a ponta. Cara, eu já sei Boa Vista, Recife. São 4 horas e 50 de voo. Não foi no 300. Recife, Florianópolis. Recife, Porto Alegre. O 300, ele é, assim... Ele é feito por um empresário brasileiro. Até parece, assim, que é... Foi pensado exclusivamente ali, né? O americano gostou tanto, comprou tanto, que é o mais vendido, hoje né? É o mais vendido, né? É o mais vendido do mundo. É o melhor jato em 10 anos seguidos aí da categoria. E o avião é um absurdo. A potência... Eu tive a oportunidade de ir aqui agora, né? A gente estava conversando um pouco, tanto na Labasse quanto na Catarina Aviation Show. E...
obviamente, estavam lá, os aviões todos expostos. Você pode entrar em todos, né? Você vai lá no Gulfstream, é bacana. Você vai lá no Falcon, show de bola. Inclusive, o 6X agora, inclusive, não sei se você já teve a oportunidade de... Eu ainda não conhecia a cabine. Dizem que é uma coisa negócio espetacular. É um negócio espetacular. Mas você entra no Embraer... É diferente. É diferente. Desde o manchinho ali, diferente. É diferente. Da bicicletinha que a gente chama. Eu sou apaixonado pela linha Phenom, tá? Eu acho que o 100, ele tem o lugar dele. Ele é feito para novamente, um público específico que vai precisar o avião, ele atende a necessidade do patrão, vamos dizer assim, do comprador. O cara que compra um 100, ele tá querendo dizer para você que ele vai com rapidez, com segurança, com conforto, um voo de no máximo 2 horas. É o que você vai chegar nele, porque você vai ter que ter sua alternativa, todas as suas contingências. Mas, assim, é um cara que voa com pouca gente até 2 horas. Ou seja, o cara comprar em Recife o negócio dele no Nordeste inteiro, ele tá muito bem servido com um Phenom 100. Agora, se o negócio é em São Paulo, se o negócio já partiu para um negócio Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, com mais gente, então você já precisa expandir um pouco a Porque hoje a gente está falando, o 100 tem aí 6 passageiros. O máximo que você consegue chegar é 7, na verdade, né? Porque aí ele tem dois club seats, o lavatório que pode ser homologado, o armário que pode virar um assento, e como ele é single pilot, você vai pode... na frente. Que é outro assunto que a gente pode entrar depois. Então, quero saber como é. Isso é uma coisa que eu acho um absurdo da... Não deveria ter ali uma pessoa que não tem, enfim, condições de estar ali, né? Ainda que de passageiro. Não é condições, é tipo, eu até vou entrar nesse assunto contigo pra tu entender. Mas só pra terminar a tua pergunta da outra, qual avião que você é apaixonado, assim, que eu tenho... O mais gostoso que eu já voei na vida, King Air. É mesmo? Nossa, o C90, ele é muito gostoso, cara. Muito, 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 muito. Porque assim... De feeling, tá? De sentir o avião, de voar a máquina. É um negócio... O Phenom, ele é muito arisco. Qualquer toquinho ali... O 100, como ele tem as asinhas pequenininhas, qualquer ventinho, você tá aqui, ó. Na final, balança pra caramba, porque tá ali. Qualquer ventinho... O 300, ele já tem mais asa, então ele consegue se manter mais estável, sabe? O 100, ele ainda é mais arisco. Agora, o King é um senhor avião. E é um avião que aí ele já... pelo menos é a impressão que eu tenho, né? E aí do pouco que eu conheço também. Ele é super, hiper, mega versátil, no final das contas. Você faz o que quiser com aquele avião. Ele não tem velocidade. Mas quem compra um King não está buscando velocidade. Você vai voar bastante, você vai voar com autonomia boa, você vai voar para onde você quiser. Pistinha pequena, média, grande, barro, cascalho, grama... Obviamente, né? Depois do Embraer, e mais especificamente o Phenom 300, que para mim, assim... eu posso passar, eu posso ficar olhando, eu posso ver vídeos e mais vídeos sobre ele que eu não vou cansar. Sim. Mas tem um outro também que me chama muita atenção, aí a gente já vai lá para a Europa, né? Para o Pilatus, o PC-12. E depois que eles lançaram o 24. O 24, mas o PC-12, o NG, quando chegou, e o 24... que você tem possibilidade de pousar em pista que não é de asfalto e tudo mais, e ser um avião já com uma propulsão que é a jato, né? Certo. Quando eu vi aquele avião... Meu patrão ficou fascinado com aquela porta, né? Aquela de carga do avião, é um negócio absurdo, sensacional, entra uma bicicleta ali... uma moto, aquele negócio, assim, é fantástico. Ele tem uma proposta boa, o avião. Ele não sei se ele tem o mercado. Aquele mercado que eles entraram agora ainda é um mercado... Outra coisa, você jogar um jato, operar um jato em barro e você confiar... Que não vai acontecer nada. É dolorido, sabe? Assim, tipo, eu não consigo entender como uma pedra não vai arranhar, como não vai... Muito provavelmente vai. Talvez o lance da coisa é que ele garante que não vai voar num motor, uma pedra, vamos dizer, e você não vai perder um motor de graça. Então, você pode operar em pista de barro? Pode. Você conhece alguém que botou um pilate numa pista de barro? Eu já vi pousos decolagens. Mas aí é o próprio demonstrador do negócio. Mas você já viu assim no YouTube alguém que comprou um e tá... Deixa eu colocar lá. É difícil tu achar, porque assim, é muito dinheiro que você investe na coisa pra você... Aí compra um King.
que é feito para isso. E aguenta. Que aqui é garantido dele aguentar. Verdade. É minha visão, né, da situação. Não, total. Realmente, é um ponto a se pensar. Mas essa questão, né, da possibilidade do pouso da decolagem ali em estruturas menos despreparadas é um negócio, pensando num contexto, inclusive, de Brasil, em que o agro é muito forte. Eu fiquei impressionado esses dias, pesquisando também sobre o assunto, quantidade de aeronaves que são registradas tanto para aviação agrícola quanto aeronaves que são registradas por empresas do agro. Tem. Né? Nossa, você tem que contar. Assim, para mim foi impressionante que, de novo, gosto do setor, gosto da aviação de maneira geral, mas não sabia o impacto gritante que tem. Um outro nível. É outra aviação. Eu digo a você que é outro país, inclusive. É mesmo? A gente vai muito para Cuiabá, que tem um pessoal lá. Bom, tem negócio lá e a gente vai muito lá. E lá em Cuiabá, em específico, tem um aeroporto chamado Bom Futuro, que é do grupo Bom Futuro, que é uma holding, vamos dizer assim, de 90 e tantas fazendas. De aí você vai de algodão, enfim. Tem tudo. A tudo, né? E os caras construíram um aeroporto para eles 5 quilômetros de Cuiabá, para ficar um negócio mais viável, porque eles têm tanto avião, tanta operação. Só o grupo Bom Futuro, sei lá, tem várias aeronaves. Aí tem o pessoal da MAGE também, que é de lá, que junta com eles e bota mais avião. Tem tanta coisa, cara. É tanto avião dentro de duas só empresas, sabe assim? E os caras têm pista em tudo que é fazenda, tudo que é lugar. E pista. Eu não tô falando de... Não é a pista de barro ali, não. Não, eu tô falando um negócio da estrutura... O agro é muito forte. Aquela região ali do Mato Grosso, aquele pessoal todinho. Cara, é muito avião. Muito avião. Depois você procura Bom Futuro pra você dar uma... Olha o que é a estrutura. Ele tá virando um Catarina. Vai ser um aeroporto privado internacional, porque a MAGE agora comprou um 8X e o pessoal do Bom Futuro comprou um Praetor. Então eles estão querendo sair direto do país, né? Do lado ali, então... Que bacana. Mas aproveitando que tu tocou na questão do Catarina, me conta aí, assim... de estrutura no Brasil de maneira geral. Você estava falando que o Catarina é um negócio... surreal. Diferente. Por que você acha que ficou um negócio tão bom? É só uma questão realmente de estrutura? É porque a demanda lá justifica isso? O grande lance do Catarina, principalmente, é estrutura / atendimento. A qualidade do serviço deles é diferente. Enquanto você pode ter um funcionário para fazer 3 coisas diferentes, lá ele tem um funcionário para cada situação, para não ter atraso, para não ter problema, para você ter aquele lance de ser pessoal, ser personalizado para você, e sabe? Então, tipo, o atendimento do Catarina é diferenciado. A estrutura do Catarina é diferenciada. Você já é um aeroporto com quase 2.000 e tantos metros de pista, que você já tem um RNAV, que é uma aproximação por instrumento. Não tem um ILS? Não. Mas você já tem um procedimento que te permite pousar instrumento. Fisicamente a coisa funciona fácil, legal. Eles estão agora com um plano de botar um helicóptero lá que pode te levar... Pô, para você que não quer pegar essas 2 horas, talvez, de trânsito para São Paulo, você pega um helicóptero já vai direto para São Paulo. 15 minutinhos já tá ali. Eu não sei nem se demora isso tudo. É tão rápido ali, porque é um pulo, né? Então, eles têm esse cuidado, sabe, com a aviação ali diferente. É muito legal. A estrutura lá é surreal. Eu posso te mostrar uma foto que eu terei. Depois eu vou querer ver com certeza. Que é um negócio assim, eu falo, caramba, quantos hangares tem aqui dentro desse... É um mundo. E tá tudo lotado de avião, porque a turma que tava em Congonhas tá indo pra lá. Tá todo mundo lá. A turma que tava barroado em Jundiaí tá levando pra Catarina. A turma que tava pesado em Sorocaba tá indo pra... O pessoal ofereceu a estrutura, um negócio serviço que atende todo mundo e não tem por que não ser. O serviço lá é impecável. Eu não tenho um pingo a reclamar do serviço. Se for para reclamar, eu reclamo do serviço, tá? Porque, assim, é uma coisa exclusiva. Você tá na versão executiva. Claro. Então, você tem que ter um serviço premium na coisa, mas lá não tem o que falar. Não tem o que reclamar. Não tem o que falar do Catarina. Ela é sensacional. Pô, que bacana. Todos os aspectos. Que bacana, mas agora eu quero saber o seguinte, me conta aí essa polêmica, depois a gente corta, não tem problema, mas me conta aí essa questão da tua opinião em relação ao passageiro voar ali, né, no single pilot. O meu problema, na verdade, não seria com o passageiro voar na cabine de comando, contanto que ele não toque em nada
ele não faça nada. Até porque ele não entende nem de pitaco em nada, porque ele não entende de nada. Então, você deixa para quem entende fazer o negócio funcionar. O que eu acho são esses aviões. Você pegar hoje um King Air, que é um avião complexo, você pegar um Phenom, você pegar um... Ah, mas é muito fácil operar. Eu concordo que é fácil operar. Tem uma lógica que faz funcionar a coisa da maneira correta. O que eu acho é você colocar... Você tem 2 motores, você tem 2 comandos, você tem 2 pilotos automáticos, você tem tudo duplicado no avião. Por que você só vai ter um coração e um cérebro? Se você pode ter 2. Tá entendendo o que eu tô dizendo? E, veja, a gente não sabe quando é nossa hora nem nosso dia. Vamos supor que tu tá dentro do teu avião particular com o teu piloto sozinho lá na frente, porque teu avião é single pilot, e teu piloto teve um Passou mal. mal súbito. E aí? Tu sabe, no teu caso, talvez não, mas imagina... Tu sabe o que fazer? Olha, eu tenho alguma ideia, pelo menos. Mas imagina uma pessoa leiga ali, um empresário leigo na aviação que não entende, não sabe o que vai fazer. Morreu, claro, óbvio, entendo 100% essa questão, mas eu acho que quando a gente entra um pouco em como a empresa, né, em como o fabricante vai vender isso, ele está olhando para o executivo e está falando assim, ó, não tem 2 custos aqui. Sim, contrata um ele piloto. Ele está mostrando isso. E o cara vai tocar e vai manejar e tudo mais. E aí cabe, obviamente, né, do contratante ali, do proprietário do avião, ter também esse feeling. Mas, por exemplo, a gente tem hoje, eu não sei até que ponto isso vai ser, ou quão rápido isso vai acontecer para outros aviões, mas a gente tem, por exemplo, o Cirrus hoje, que a gente tem aquele comandozinho ali. Auto-landing. Auto-landing. Emergency landing, alguma coisa então, assim, né? O piloto passou mal, obviamente a gente está falando de outra classe de avião, um negócio que não sei nem se a gente pode dizer que entraria na aviação executiva por uma questão normativa, mas não necessariamente para atender uma demanda de uma empresa, por exemplo. Sim. Mas o cara coloca ali aperta ali o botãozinho e o avião vai. Veja, isso talvez seja um sistema construído para tirar justamente essa coisa do single pilot. Porque o cara... Se fosse eu, o empresário, meu avião ia voar até com 4. 4, porque, meu amigo, não faz sentido, véio. Eu gosto da segurança, da redundância da coisa. E é por isso que a aviação tem redundância... Em tudo. Tem 3, 4, 5 redundâncias. Tudo duplicado, porque precisa ter a segurança, certo? Então, aí você volta para um lado onde você põe um que você tem um mal súbito. Eu entendo lá que você falou de... é mais fácil vender. É mais fácil... Até a propaganda fica... Você pode voar o seu próprio avião. Sabe? Você pode vender para você, empresário, você pode fazer o curso e voar sozinho o seu próprio avião. Nos Estados Unidos não falta isso, tá? É verdade. Tem todo mundo lá, a grande maioria lá se voa. É um pouco diferente daqui, a turma lá voa. Um avião, se pegar o meu avião lá nos Estados Unidos, deve ter umas 6.000 horas. O mesmo ano do meu avião. Lá voa. Então, assim, a questão do auto-landing funciona? Provavelmente vai funcionar. Você vai confiar só na máquina? É a mesma coisa de você andar num carro sem motorista. Tudo bem que ele está lá, mas ele pode ter dentro do mal súbito e você precisou usar o recurso. É uma segurança a mais? É uma segurança a mais. Você vai confiar? Eu confio porque eu entendo como é que funciona a lógica, mas nem todo mundo... Mas é uma questão mais do feeling, no final das contas, de como o passageiro, o proprietário do avião vai estar se sentindo ali, né? Concordo. Bom, fazendo também paralelo com a aviação comercial, você tem aí várias fabricantes já testando a decolagem e aterrissagem aí totalmente remota, sim. Obviamente com pilotos ali na cabine, aí tem toda essa questão. Já tem condições de voar? Tem. Obviamente tem muitos testes para serem feitos ainda e tudo mais, mas já existe, a gente sabe que o negócio já está acontecendo. Mas até que ponto... assim, né, na aviação comercial, o passageiro vai se sentir confortável de entrar ali e falar, não tem piloto, não tem mas ninguém, vai estar em casa ali, no Flight Simulator ali em casa. É complicado. Eu acho que chegará um momento, como tudo, mas eu acho que demora bastante ainda porque hoje você, assim, e volto mais uma vez a falar, né, eu acho que a questão de a comunicação, no final das contas, a gente vê, obviamente vê quem sempre é mais interessado em acompanhar determinadas demandas e tudo mais. Se você se ativer ali, né, atirar alguns momentos para entender como o negócio funciona, você fala, há muito tempo atrás, né, eu tive uma experiência de uma turbulência severa, digamos assim, e eu fiquei com medo de voar. Isso
Acontece. Eu vou dizer a você que tem aí perto de uns 20 anos. Não, mentira, uns 15 anos. Acontece. Uns 15 anos eu nunca tive medo nenhum de voar. Pelo contrário, eu estava comentando aqui contigo, eu queria ser piloto. E eu disse, pô, não tá fazendo sentido isso aqui, deixa eu ir. E aí eu comecei a cada vez a pesquisar mais, a olhar mais e tal. Então hoje, assim, eu vou numa tranquilidade que nada me tira a tranquilidade. Pode balançar, pode acontecer qualquer coisa e eu tô ali, porque no final das contas eu conheço muito dos procedimentos, conheço por curiosidade, Sim. Né? De saber, pô, o que é que está sendo feito, o barulhinho ali, né? O Airbus está saindo. A PTO assusta muita gente, entendeu? né? Tá saindo ali, tá balanceando os tanques de combustível, um barulho, um cachorro latindo, ninguém sabe o que é. Barking Dog. Então, eu acho que a comunicação para isso faz toda a diferença no final das contas. Mas é o que você falou, porque você entrou e conheceu e viu como funciona. A grande maioria do medo na aviação vem do desconhecido. Será que o cara lá tá vendo o que tá acontecendo? Será que ele tá fazendo o que deve estar sendo feito? Às vezes, sabe? Tipo, esse pensamento meio que intrusivo da coisa que... Aí quando você vai, conhece, fala, vê... Você vai ver que tá sob controle a situação. Para sair do controle tem que ser um negócio... A escala é muito grande. E aí, só pra gente... Como a gente conversou aqui, né? Se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui umas 5 horas conversando. Certeza. Inclusive, a gente vai ainda dar uma volta, a gente vai bater um papo. No ar. Vai ficar um negócio bacana. Mas pra gente fechar aqui, eu acho que é um ponto que todo mundo comenta muito e toca muito quando a gente fala de aviação executiva, porque a gente, querendo ou não, vê, né, uma quantidade de acidentes e incidentes maior na aviação executiva por questões, ao meu ver, óbvias, né? Você tem, apesar da norma ser a mesma, apesar da disponibilidade e de toda a estrutura das companhias aéreas ser muito semelhante e seguir a mesma regra da aviação executiva, na grande maioria das partes, sobretudo em relação à segurança, a gente ainda vê uma quantidade de acidentes e incidentes muito relevante na aviação executiva. E aí, esse, muitas vezes, também é um dos motivos pelos quais os empresários olham e falam assim, não sei... Talvez não seja o melhor momento e tal. Por quê? Assim, e já fazendo uma afirmação, né? Porque entendo também que isso não é verdade. Não vejo como a aviação executiva sendo insegura de maneira nenhuma. Mas por que ainda existe essa visão e por que a gente encontra... querendo ou não, mais acidentes e muitas vezes acidentes que são causados por situações até muito básicas. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar agora, mas eu diria que uma semana, 2 semanas atrás, a gente teve um acidente de um Honda Jet. Eu vi. Na Europa, se eu não estiver enganado, que está se especulando, na verdade, que o piloto ali tentou rejeitar, né, a decolagem depois da V1, que seria a velocidade de parada, né? Que não deveria ter sido feito isso. Mas tudo isso para perguntar, por que você acha que ainda existe tanto isso? O que é que, na realidade, impacta? Né? Tem vários mitos em torno disso. Porque o empresário força o piloto aí. O empresário... O que não é um mito. Isso existe. Isso aí, e eu digo a você que é uma grande causa... dentro da executiva. Então, a gente pode dizer, no final das contas, que o maior risco da aviação executiva é o próprio proprietário. Nessa perspectiva. Não, na verdade, não é isso. É que existem perfis de pessoas diferentes. Pessoas têm índoles diferentes, pessoas têm comportamentos diferentes, educações diferentes. Existe todo isso é natural, em qualquer lugar, certo? O que acontece? Existe aquele cara que ele tem aquela necessidade e ele acha que ele sabe o que está fazendo. E, na verdade, ele não sabe. Ele acaba que põe uma pressão. E a pressão é que é o problema da coisa. É o piloto achar que tem que ir, porque senão vai ser demitido. O cara fica com medo do cara do lado. Não foi não, eu vou arrumar quem vá. Entendeu? E, no final das contas, vai ter o que vai, né? Vai. E a gente conversa muito, eu e meu comandante, e uma das coisas que a gente entra em conjunto, assim, em consenso na causa é o seguinte: a gente vai até onde dá. Até o limite da segurança. Passou chegou. Não dá? Não dá. Volta. Não tem. Mas infelizmente, é segurança em primeiro lugar. A gente trabalha com segurança. Nem todo mundo, novamente, isso... Por que na comercial não existe tanto? Porque você tem uma fiscalização... Enfim, o cara, antes de fazer merda...
ele tá pensando ali no emprego, não sei lá o quê. O outro não. O outro, muito provavelmente, tá pensando... Fala, se eu não fizer, que eu vou estar meu lascado, emprego. entendeu? Então, assim, essa coisa... E, graças a Deus, o meu patrão, ele entende 100% essa situação. Mas o nosso trabalho como piloto é ir de A para B com segurança, certo? Então, eu vou levar ele de A para B. Se em B eu não conseguir chegar por algum motivo, seja operacional, seja clima, o que seja, a gente volta, a gente vai para alternativa, a gente dá procura a solução, a gente só não vai colocar aquela aeronave nem aquelas pessoas que estão com a gente numa situação de risco iminente. Isso para mim é zero, tá? Isso não existe. E um outro aspecto que tem é questão de treinamento. Tem cara que não põe a tripulação para fazer treinamento recorrente e tá ali se desenvolvendo e melhorando sempre e atualizando também na coisa, né? Isso é muito importante. Mesmo em avião pequeno até os maiores, qualquer treinamento é válido para mim. É a segurança. O trabalho do cara é voar um avião. Assim, é fácil. Por mais interessante, gostoso e prazeroso que possa ser, não é a coisa mais simples do mundo. Não, então você tem todo um processo, sabe? Tipo... Então, assim, eu acho que é um conjunto. Tem o cara que vai te botar pressão, tem o cara que vai querer fazer uma coisa de um jeito dele, tá errado, e o cara tá com medo de ser demitido, tá com medo de tomar uma prensa do patrão. Vai ter o cara que tem um patrão que, voa de qualquer jeito, faz como tu quiser. Na aviação não existe vai que dá. Vai que dá é onde dá. Só que dá outra... Dá ruim. Dá ruim, vai que dá, não é assim que funciona. A aviação dá pra ir? Dá. É uma certeza, dá pra ir, vamos. Vai que dá, se der, a gente vai. Isso não existe. Isso é minha concepção como profissional e piloto na coisa, certo? Mas eu acredito que é um conjunto um acidente aeronáutico é sempre um conjunto de fatores, né? É aquele modelo de Reason lá do queijo suíço que tem que alinhar todos os furos para poder... São várias barreiras, né, de proteção. Então, quando você fura uma, você já está propício a furar outra aqui, e assim vai. E aí é onde gera o turbilhão da coisa que dá o acidente. Então, desde a pressão, desde a necessidade daquela coisa, tem que ser do meu jeito. Por quê? O senhor é piloto? Não. O senhor entende aviação? Não. Então, por que o senhor está dizendo que tem que ser... Eu gostaria muito que os empresários tivessem essa... E para a gente fechar, então, porque... Como eu falei, né? A gente tá aqui, a gente vai ficar aqui 200 horas. Mas, pergunta final. Como é que tu acha? Porque eu imagino que isso, de alguma maneira, vira um problema para os pilotos. Sim. Né? Isso é um problema, não só para os pilotos, né, Bruno? Não, sim, mas num primeiro momento, você tem lá, né? Você teve que cavar seu espaço, foi lá, procurou, fez todo o network, trabalhou e tudo mais, o pessoal gostou de você, sentiu confiança, beleza. Aí tá lá na sua posição, bonitinho, trabalhando, feliz da vida, e o patrão começa, temos que ir para tal lugar. Mas não tem teto, não dá para ir. Não, temos que ir. Já que é uma coisa tão recorrente, né? Como informar a esse público o quão relevante é seguir necessariamente aquelas instruções na visão de um piloto, por exemplo. Assim, né? Graças a Deus não é o meu caso, meu patrão, novamente, ele entende 100%, eu só tenho a agradecer isso, porque ele entende que a segurança dele e de todo mundo está em primeiro lugar. Mas o que eu acho? Eu acho assim, como você falou, vamos dar um exemplo aqui, o teto está baixo. Se o teto está muito abaixo do que tem que estar, realmente o aeroporto vai fechar e você não tem para não fazer. Mas se o teto está ali imaginando a coisa que dá para você ir, existe a opção de você chegar para o seu patrão e dizer, chefe, a gente vai. Mas eu vou até onde está escrito aqui, que é a regra que diz que eu posso descer até tantos pés sem dar um problema. O senhor vai ver que se der visual, a gente pousa. Se der, a gente vai. Se não der, a gente vai ter que retornar. Tá na segurança? Tá. Ele tem todo o direito de querer pegar o avião dele e testar dentro da segurança se você vai conseguir ou não. Ele tem esse direito. Ele vai perder o dinheiro dele, se ele não está preocupado, vamos lá. Dentro da segurança. E chegar lá e você querer furar esse teto é que tá o... É onde dá o problema no final das contas. É onde dá um problema. Se você chegar lá, o cara quis te forçar e você fizer a coisa, aí é onde tá a coisa. E talvez o melhor jeito de informar
Primeiro você pega todos os acidentes que tem e você pode sair enumerando vários para ele, certo? Ó, esse aqui aconteceu por causa disso, esse aqui aconteceu por causa disso, esse aqui por causa disso. Uma outra coisa que tem sido bastante efetivo na causa é a própria ANAC que está fiscalizando agora muito a aviação executiva. Então, tem muita blitz nos aeroportos. Você chega no lugar, vem 2 fiscais ali, vão te fazer uma sabatina ali de tudo do teu avião, da tua operação. Então, eles estão como é que eu vou dizer? Se conscientizando do meio da coisa e trabalhando mais sobre a segurança disso, tá? E o outro jeito é você mostrar baseado efetivamente em regras, né? O que você pode e o que você não pode fazer. Tem cara que vai escutar? Tem. E tem cara que vai querer fazer vista grossa mesmo você mostrando... E aí é onde tá. Aí você quer voar esse tipo de aviação? Eu não gostaria. Eu gostaria de voar para uma pessoa... Eu gosto de voar para uma pessoa consciente que saiba todos os limites da coisa e que até onde a gente pode ir. E no final das contas, não é só a segurança deles, né? A tua própria segurança enquanto piloto da aeronave. Minha e dele, e de todo claro. mundo. Às vezes num filho, às vezes... Enfim. Então, assim, tem que ter a consciência. A coisa mais importante que tem na aviação. E é muito raro. Você ir para um lugar onde você não vai pousar, principalmente no Brasil, onde você não vai conseguir pousar por teto, fica tranquilo que isso aí vai acontecer uma vez na vida. Então, sabe? Pra que forçar a coisa, né? Claro. Eu acho que mais ou menos isso. Pedro, bacana. Obrigado pelo papo. A gente tem muita coisa para conversar ainda. Tem uma quantidade de dúvidas gigantesca aqui que eu tenho ainda para tirar e acho que tem alguns outros assuntos também interessantes que a gente vai poder explorar nessa aventura que a gente está tentando organizar. E, se você gostou da conversa, tem interesse em aviação, tem interesse em negócios de maneira geral, a gente vai bater um papo aqui com pessoas de diferentes áreas, né? Sempre envolvendo a aviação. Então vai ter esporte, vai ter inovação, vai ter segurança, vai ter seguro. Então, gostou do papo? Clica aí no gostei, dá sininho no canal. E é isso, até a próxima, pessoal. Obrigado.